550 seguintes do Código de Processo Civil. Olha o caput do artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que este as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Qual é a hipótese de cabimento? São inúmeras. Todas as vezes que você tem alguém que por qualquer situação contratual ou mesmo legal administrar dinheiro ou patrimônio de terceiros, de outrem, de diversas outras pessoas, caberá para esta pessoa que por algum tempo, confiou ou foi privada da administração do seu patrimônio em relação a quem geriu, o direito de exigir contas. Então vejam uma hipótese de cabimento aqui no direito societário. Se nós tivermos um administrador de uma determinada sociedade que não prestou as contas, que não cumpriu o seu dever de administrador, que nós vimos, tanto lá na previsão da sociedade simples, quanto na previsão da sociedade limitada. Os demais sócios terão o direito de ajuizar a ação de exigir contas com base no artigo 550 do Código de Processo Civil. Isso vale para os credores em relação, eventualmente, ao administrador judicial da massa valida. Isso vale para os condôminos de um edifício em relação ao síndico daquele condomínio. Entende? Todo aquele que transfere a alguém, por lei ou por contrato, a gestão de um determinado patrimônio, tem o direito de exigir contas se essas contas, evidentemente, não foram prestadas, correto? Ficou claro isso? E é uma petição inicial muito simples. Endereçamento ao juízo, qualificação das partes, a narrativa dos fatos de modo muito objetivo, de acordo com o que foi trazido pelo problema. Só que aí você precisa afirmar na petição inicial por que é que você tem o direito de exigir aquelas contas. Então, este parágrafo, esta afirmação, em que você destaca qual é a relação jurídica entre você, que está pedindo as contas, e aquela pessoa, ou mesmo empresa, ou mesmo banco. Você pode, um cliente que fez inúmeros contratos de empréstimo bancário, ou tem diversas relações no mesmo banco, ele pode pedir ação de exigir contas em face do banco. É perfeitamente possível. Está claro? Então tem que afirmar esta relação, tem que fazer o argumento de que as contas não foram prestadas, porque veja, se as contas não foram prestadas, se as contas foram prestadas, não há interesse processual para a ação de exigir contas. Porque discordar das contas, pedir perícia, auditoria, é outro departamento. Aqui nós precisamos afirmar na petição inicial, primeiro, o direito de exigir contas, e segundo, que estas contas não foram prestadas. Olha o parágrafo primeiro. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, ou seja, o direito de exigir, os fatos que identificam que elas não foram prestadas, instruindo-a
com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existir. Certo? E aí, rapidamente, qual que é o procedimento? É assim, o réu, ele tem dois caminhos. O primeiro é aceitar o dever de já prestar as contas. Ou a segunda é contestar. Se ele contestar, ele precisa negar o dever de prestar contas. Não existe outra matéria de contestação. Ou dizer que já se prestou. Se houve a contestação, o juiz primeiro, ele vai proferir uma decisão que tem natureza de decisão interlocutória, julgando, decidindo se o réu tem ou não tem o dever de prestar aquelas contas. Se ele julgar improcedente o pedido de exigir contas, ele está dizendo que o réu não precisa prestá-las, aquele processo de exigir contas acabou ali. Se, no entanto, ele julgar, como diz aqui o parágrafo 5º de 550, se ele julgar que o réu tem, sim, a obrigação de prestar aquelas contas, ele o condenará a prestá-las de forma mercantil no prazo de 15 dias. E aí, prestem atenção. Esta decisão é interlocutória. Por que ela é interlocutória? Porque ele inaugura a segunda fase da ação de exigir contas. Ele condena a prestação e começa imediatamente a correr o prazo de 15 dias para que o réu as preste. Então, não tem como fazer a relação, porque o processo segue no primeiro grau aqui. Então, recurso cabível que pode eventualmente cair. Agravo de instrumento. Mas duas informações. Sempre o juiz nomeará perito. Porque, veja, é uma discussão sobre contas, é uma discussão sobre números, é uma discussão sobre documentos. E o juiz tende a homologar o laudo pericial. Lembra do conceito de ação dúplice que tratamos ontem? Esta também é uma ação dúplice. Por quê? Por quê? Apresentou conta, impugnou conta, discutiu conta, veio o laudo pericial, o juiz homologa, ou você tem saldo em favor do autor, ou você tem saldo em favor do réu. E aí se profere, não é? Uma segunda sentença condenatória, e essa sim produz um título executivo judicial, ou a favor do autor, ou a favor do réu, que seguirá em cumprimento de sentença. CPC 552. A sentença durará o saldo e constituirá título executivo judicial.